Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Começando aí nossa live, né? Agora, 5 horas. Então, hoje, primeiramente vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Bia, da Mundial Vistos. E desculpa eu não estar olhando direitinho, porque eu fico mudando de tela, porque a gente está transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, tá, gente? Então, às vezes eu olho para uma tela, eu olho para outra, mas eu tô atenta a tudo. E, bom, hoje a gente vai falar de um assunto super legal, o que que é? Alguns motivos que são bastante comuns, né, para negativa de visto. Então, vou contar aqui para vocês. Primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito disso. Depois, eu vou contar umas 3 histórias para vocês, né, de clientes nossos, de que passaram por isso, né, tiveram visto negado antes e depois concedido, depois aprovado, né, para contar um pouco da experiência deles. E depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Bom, e depois da live eu vou deixar aí no Stories para vocês alguns depoimentos de clientes, né, que tem um pouco de história para contar com relação a isso, ao requerimento de visto deles, da experiência deles com a Mundial Vistos, enfim, né, para vocês ouvirem diretamente, né, do cliente. E quem sabe, né, vai inspirar alguém vai se identificar mais, é muito legal. Cada história é uma história única e eu acho que pode inspirar muita gente, né? Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando aqui agora os motivos, né, que são mais comuns para negativa de visto. Gente, importante. Quem quiser fazer alguma pergunta, já estiver aí ansioso, pode mandar a pergunta através do direct, que eu tenho uma pessoa me ajudando aqui, né, minha equipe, e aí eu vou tentar responder, tá bom? Essas dúvidas também, porque a dúvida de um, com certeza, é a dúvida de mais pessoas, né? E as respostas vão ajudar muita gente. Bom, então vamos lá. A gente sabe que eu tô falando hoje de visto americano especialmente, né? Mas a gente sabe que o visto, ele é necessário para muitos países, né? Pedem visto, é uma forma de controle, né, na imigração. E o maior objetivo de um requerimento de visto é o quê? É uma avaliação para impedir imigrações irregulares. O que significa isso? Imigrações irregulares é a pessoa dizer que está indo fazer uma coisa e na realidade está indo fazer outra. A pessoa está dizendo que está indo, né, passear, fazer turismo, e na verdade vai, chega lá e trabalha. A pessoa está indo estudar, mas está indo como visitante. Enfim, né, isso é imigração irregular, né? É entrar no país com um objetivo, mas com visto de outro tipo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que, na nossa opinião, né, da Mundial Vistos, é muito importante, que por isso que o nosso papel é essa assessoria, é o quê? A pessoa desconhecer o processo. Quando a pessoa desconhece o processo, ela está muito mais vulnerável, né, a uma negativa, você concorda? Por quê? Ela tá apreensiva, não sabe como que funciona, não tem ideia, né? E ela vai passar por uma avaliação. Então, a pessoa que ela não tem ideia nenhuma, desconhece o processo 100%, ela com certeza está muito mais vulnerável a um visto, uma negativa de visto. E esse é um grande motivo, tá, gente? Para negativa de visto. A pessoa está 100% despreparada, tá? Bom, o preenchimento do formulário, do requerimento, né, que é o DS-160. É muito importante que ele esteja preenchido, completamente preenchido, né? Corretamente preenchido, de acordo com as regras do consulado. A Mundial Vistos, especialmente, faz um preenchimento desse requerimento em inglês. Por que que a gente faz em inglês? Porque você é avaliado por um oficial consular norte-americano, né? E se você for fazer a entrevista, cair, né, num guichê de um oficial de consular que está no Brasil há pouco tempo, que, né, não domina o português
e que vai ter dificuldade, inclusive, de entender algumas coisas, como é que faz? Se o preenchimento ele tá correto, completo em inglês, eu te garanto que ele vai te ajudar, que vai ser totalmente diferente. Isso, a entrevista, ela vai ser talvez mais rápida, mais prática, né, e mais objetiva, justamente porque ele não tem ali um 100% no preparo para te fazer muitas perguntas. Por quê? Por causa do problema da língua, né? Então, a gente faz o preenchimento de inglês. E isso é uma das coisas que a gente acha muito importante, tá? Realmente é um diferencial, tá? Então, vai aí a primeira dica. Eu vou falar agora o que acontece. Quando você está sendo avaliado, né? A gente vai fazer uma entrevista. O que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que preocupar com a apresentação, né? Porque, querendo ou não, você tá indo lá no consulado, vai conversar com o oficial consular e, de acordo com o ponto de vista dele, que querendo ou não, existem as regras, né? Que ele tá protegendo o país dele, né? De futuro imigrante, de possível imigrante, mas, né? Você tem que estar bem preparado para isso. Então, assim, a gente acha que a apresentação pessoal ela é importantíssima, né? Então, e fazer uma entrevista de forma adequada, sem decote, né? Sem nada que possa causar algo, né? Uma surpresa ou alguma coisa no ponto de vista de quem tá te avaliando. Então, quanto mais neutro, mais bem arrumado, mais tranquilo, não precisa de chique, normal. Mas como se você estivesse indo para uma entrevista, né? Pessoal, de emprego, alguma coisa assim, tá bom? Outra coisa, gente, que é muito importante, quando eu falei a questão do preenchimento do formulário, isso entra, né? O quê? Solicitar o tipo de visto certo. Se você solicita um visto incorreto, né? Ah, eu tô indo fazer isso e tô pedindo um visto de categoria X, que não é exatamente a categoria que tem que ser aplicada pro seu caso, esse é um motivo de negativa de visto. Que é aquilo que eu falei, tá errado, né? Vai estar errado. Bom, outra coisa que é muito importante, gente, no momento da entrevista, você tá ali, né, de frente a frente com o oficial consular, você deve falar sempre a verdade, né? Sempre a verdade. A gente escuta muita gente falar assim, ah, mas fulano falou, ou mentira, ou então não falou e conseguiu visto. Mas é um grande problema. Ele conseguiu visto. Mas posso te contar mais uma coisa? O visto, ele não garante a sua entrada nos Estados Unidos, né? Ele é uma autorização. Ok, você vai embarcar, vai chegar nos Estados Unidos e no momento da imigração vai ter uma outra pessoa lá. Vai ter uma polícia de imigração. E aí ela vai te fazer uma série de perguntas. E se você falar algo que ali ele tem um registro diferente, ou que ele saiba, por exemplo, né, que tem um familiar lá ilegal e você não falou, né, que isso é uma coisa comum de acontecer, isso pode ser um grande problema. E a gente já viu muitos casos da pessoa chegar lá e no momento da entrada insistir numa mentira, vai ali para uma salinha reservada e realmente tem a entrada inadmitida. Então, a gente trabalha com o quê? Com a verdade, né? A gente não tem aquele ditado? A verdade vos libertará. Então, diga sempre a verdade. Porque uma vez que você falar uma mentira, você vai ter problema. Você pode ficar tendo que insistir nela para sempre, tá bom? Então, assim, a gente fala a verdade, ela te deixa em paz para fazer uma ótima entrevista, te deixa tranquilo, porque você tá falando a verdade. Quem fala a verdade não tem nada a temer. E outra, né, já te ajuda no quesito nervosismo. Porque outro problema é quem vai fazer uma entrevista e tá muito ansioso, muito nervoso, inseguro. Isso também pode ser um motivo de negativo de visto, né? Então, imagina, quem tá indo lá e vai falar uma mentira, tá inseguro. Então, o grau de nervosismo dele é o quê? É muito maior do que uma pessoa que tá indo, né, tranquila, sem medo de nada. Vocês concordam? Então, pronto. Isso, a gente precisa de muito equilíbrio emocional, né, no momento da entrevista, que isso é uma coisa que conta muito.
O que a gente também tem que falar aqui, que é muito importante, é a questão do respeito. Às vezes, vai uma família, um casal fazer entrevista, né? Você tem que saber respeitar a sua hora de falar, né? Não intervir na resposta do outro, porque o oficial consular não tem paciência, muitas vezes não tem a paciência de fazer uma pergunta para um, você responder, ele vai falar, o que que é? Não tô te perguntando. E aí te deixa mais, né, te deixa mais inseguro, porque te dá uma resposta, fala alguma coisa que te deixa assim meio fora do eixo e você pode ficar mais inseguro aí para dar seguimento na entrevista e isso vai te prejudicar. Então, tem que respeitar a hora de falar de cada um. Não falar demais, responder somente o que for perguntado. Você não tá ali para contar caso, você não tá ali para nada, né? Tá ali naquele momento para ser avaliado. E o que o oficial consular tiver interesse de saber, ele vai te perguntar. Então, você não precisa falar nada, tá? Nada além do que ele perguntar. Bom, uma coisa muito importante também, a gente sempre, né, quando a gente está fazendo a nossa assessoria, a gente gosta de falar com o nosso cliente, o quê? Ele deve ir tranquilo, né, com um pensamento positivo de que ele vai conseguir o visto sim. Ele vai fazer ali uma entrevista onde ele está em frente um oficial, né, consular, e ele tá dentro de um vidro blindado, vai falar com uma distância, segurança. Aqui, o máximo que pode acontecer é uma negativa de visto naquele momento. E a negativa de visto, como ela é, né, um resultado daquele requerimento em si, semana que vem, se você achar prudente, né, e for válido, você pode aplicar novamente, né? Porque às vezes não é nem sua situação, seus vínculos, né? Porque pode ser também que você pegou um oficial consular que não teve muita sorte. A gente tem muitos casos que a gente não consegue explicar exatamente o motivo. Por isso que a gente incentiva que a pessoa retorne, assim, 2 dias depois, 3, uma semana, não tem diferença de tempo, não tem que esperar nada, né? Quando a gente vai dar uma assessoria para quem já teve um visto negado, a gente precisa muito escutar a história dela, é muito personal. Por quê? A gente tem que entender a história dela para ver se realmente é válido, né? Fazer reaplicar tão rápido ou não, ou ter uma preparação melhor, ou esperar acontecer alguma coisa, ou, né, melhorar seu histórico aí de viagens, enfim. Bom, o que é mais importante, né, na entrevista, eu tô falando aqui vários pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não pecar, para não perder a entrevista, mas o que mais importa são o quê? São aquelas perguntas relacionadas ao seu histórico de viagem, a sua estabilidade social, financeira. Então, é um histórico da sua vida. Seu visto, ele nunca vai ser negado por um único motivo, né? E depois eu vou dar exemplo aqui para vocês sobre isso que eu tô falando. Mas é muito importante que você consiga comprovar seus laços fortes com o seu país, né? Às vezes você tem um laço forte, você não tem um salário muito bom, mas você trabalha numa empresa há 15 anos, há 13 anos, há 20 anos, né? E aí você programou uma viagem e você tem uma poupança, um dinheiro, né, adequado e que foi poupado para realizar a viagem. Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem que se preparar para isso. Então, quando você vai fazer uma entrevista, para que você não tenha o visto negado, se preocupar sempre em quê? Em levar documentação que você consiga comprovar esses pontos, né? Essa questão da estabilidade, casamento, filho, salário, tempo de trabalho, estudos, enfim, isso aí. Porque esses são pontos relevantes, né? E que te fariam voltar para o Brasil após sua visita aos Estados Unidos. Então, vamos lá. Esses documentos que a gente pede para levar, né, esses documentos físicos, na realidade, a gente sugere, de acordo com cada caso. É muito importante, né, na assessoria falar sobre isso, porque cada caso requer um documento diferente, né? E a gente sugere um documento que a gente acha pertinente.
E esse documento físico é muito importante, porque às vezes se você não leva, fala, meu amigo foi, não pediu nada, realmente, a maioria das vezes não pede nada. O oficial consular, ele vai bater um papo com você, te fazer umas perguntas e vai resolver ali, né, vai tomar a decisão dele. Mas se você não levar e ele pedir, existe grandes chances do seu visto ser negado por falta de prova, por falta de levar documentos para apresentar, né, e para comprovar aquilo ali que ele quer ver. Então, assim, ficar sempre preocupado em levar, sim, levar toda a documentação que a gente sugere. É melhor você levar tudo e voltar com tudo sem mexer, né, mas você se sente, inclusive, mais seguro para o momento da entrevista, porque se perguntar alguma coisa e se ele quiser realmente prova, você tem como provar, então você faz uma entrevista muito mais em paz, né, isso é válido, isso conta muito, tá? Bom, a gente tem muitas experiências, né, de visto negado e depois concedido, e enfim. Eu falo aqui pra vocês uma coisa assim que é séria. Muitas vezes a gente tem clientes, né, que nos procura, a gente faz uma assessoria, a gente conhece ali pelo perfil da pessoa, que ela tem ali grandes chances, né, de obter o visto sim, na entrevista e tal. E às vezes, por uma surpresa, né, a pessoa fala com a gente, ai, meu visto foi negado. Então, assim, a gente não consegue dar uma resposta exata, né, até porque o consulado, ele não fala exatamente o motivo, ele entrega uma folhinha, né, rosa, dizendo que a pessoa não se encaixou naquele momento, né, e que o visto foi negado e que ela pode tentar de novo quando ela quiser. O que acontece? A gente não estava lá para ver, então a gente não sabe se foi por causa do comportamento da pessoa, né, ansiedade, ou se realmente né, faltou comunicação, foi nervosismo demais, mas a gente consegue avaliar se merece aplicar novamente. E em todos os casos, aqui, em todos os casos que a gente não, que a gente tem certeza que a entrevista que foi feita, ou aquele momento, foi um momento, assim, extraordinário, a gente não consegue explicar exatamente por quê, e a gente faz com que a pessoa aplique de novo, aqui o visto é aprovado, entendeu? Então, assim, essa insistência, ela também é benéfica. Por quê? Se você não concordou com o resultado da sua entrevista, que foi uma negativa, e realmente você tem um perfil que poderia, né, ser aprovado, vale a pena tentar de novo, né? E aí a gente senta, instrui. Agora, é claro que tem casos que a pessoa tem muito mais chances, né, que ela não cumpre todos os requisitos, porque é o que eu falei desde o início. Negativa de visto, ela é a análise de um conjunto, né? Não é de um fator único. Então, existem pontos que pesam mais e pontos que pesam menos, mas é a análise de um conjunto de fatores, né? Ele quer saber seu histórico de viagem, você já viajou para outros lugares, tem experiências fora, se você tem várias experiências, né? No momento ali você não tá, você só tá estudando, por exemplo, não tá trabalhando, ou então tá fazendo um trabalho, né, que não é tão relevante, mas que ele vai avaliar de acordo com a história daquele momento, né? E vai aprovar ou não, tá bom? Bom, eu quero falar para vocês agora um pouquinho, né, sobre alguns casos que já aconteceram mesmo na prática e de clientes nossos. Então eu vou contar uns casos, não vou dar nomes aos bois, mas eu vou contar para vocês e aí depois eu vou tirar algumas dúvidas, né, vou responder as perguntas de vocês. Olha, a gente tem casos, por exemplo, eu já tive casos de cliente que teve uma vez negado, segunda vez negado e acaba nos procurando, né, na Mundial Vistos, conversando com a gente tentando entender ali o motivo da negativa do visto e muitas vezes a gente não conseguia achar mesmo, né, tipo assim, uma justificativa concreta para aquela negativa.
Então, o que acontece? O que a gente faz? A gente prepara a pessoa, a gente conversa com ela, o que pode acontecer, quais são as perguntas. Normalmente, quem já teve um visto negado, a primeira pergunta que vai ser feita para ele é: o que mudou de lá para cá? Né? Porque se você teve um visto negado, foi por algum motivo. E o oficial pergunta: o que mudou? E aí, você tem que ter uma resposta do que mudou, né? E nesse caso que eu tô contando pra vocês, a gente teve um cliente que ele foi primeiro sozinho, depois ele voltou, aí ele falou: deve ser porque eu sou solteiro ainda e tal, não, o casamento tava próximo, esperou, se casou e tinha estabilidade já financeira, sabe? Trabalhava muitos anos numa companhia, enfim, voltou com a esposa de novo e teve o visto negado de novo. Né? Ele contando pra gente, a gente imagina alguns pontinhos assim, mas a gente não acha que era o suficiente para uma negativa, né? Mas aí a gente prepara muito bem o cliente, depois ele voltou e, voltou com visto aprovado, né? E no caso dele, a gente explicou exatamente o que ele devia levar, que ele devia estar preparado, falar sobre isso. Tinha família norte-americana mesmo, então vamos levar os documentos da sua irmã que mora lá, vamos levar o documento, né, para provar que são residentes legais e tal, e pronto, deu tudo certo. Né? O que a gente fala é: não minta. Mesmo se tem alguém que tá lá e que tá irregular, não minta. Por quê? Você mentindo e ali na hora da entrevista ele perceber essa mentira ou ter alguma informação ali interna, né, que eles têm acesso a tudo, e eles perceberem que você está omitindo alguma coisa, você pode perder a entrevista ali, porque ele não vai te dar nem a chance de falar mais. Porque imagina, ele pensa: uma pessoa que chega aqui, que está me escondendo alguma coisa, né, ou que está mentindo ou omitindo, ela não tá muito bem intencionada, porque ela já tá começando da forma errada, né? Por isso que a gente sempre aconselha: tem que falar a verdade, tá bom? Então, esse cliente, por exemplo, ele conseguiu da terceira vez, e conseguiu dele, voltou lá depois com a esposa, e depois teve um filho, o filho tem, teve uma filha, a filha tem, depois fizeram visto canadense, e já renovaram o visto com a gente também. Então, assim, esse é um caso, assim, super legal. Foi questão de insistência, né? É sonho, quer viajar, quer conhecer, então não pode mesmo desistir, tá? A gente teve, vou te contar um outro caso aqui super legal. Foi um casal e eles têm super uma estabilidade financeira no Brasil muito legal. Ela, um histórico de viagem maravilhoso, mais de 17 países que já tinha viajado. Enfim, não tinha, no meu ponto de vista, não tinha motivo nenhum nunca para uma negativa, era só ir e buscar o visto. E para minha surpresa, logo depois da entrevista, ela ligou para mim e falou: Bia, meu visto foi negado. Pra mim foi uma coisa assim, quase que inacreditável. Eu falei: me conta aí como que foi sua entrevista. Aí ela me falou: olha, na hora que eu entrei pra fazer a entrevista, o entrevistador, o oficial, nem olhou pra mim, nem viu quem que a gente era. Eu já me senti um pouco nervosa, eu já fiquei insegura, não conseguia falar tudo que eu queria, não deixou eu falar. Porque eu queria falar, eu estava apreensiva, insegura e tal, e foi péssima a entrevista. Falei: pronto, foi por isso. Porque motivo de negativa você não tem de jeito nenhum. E eu falei: então vou agendar para vocês para semana que vem. Não sei, tô insegura. Não, vamos agendar para semana que vem sim. E vai acontecer isso, vai perguntar o que mudou, né, de hoje para semana que vem. Então, assim, uma semana de diferença, e vai te fazer algumas perguntas e você vai responder: olha, eu tava muito nervosa, fiquei ansiosa, não consegui conversar direito, não falei a respeito das minhas coisas, dos meus negócios, enfim, né? Porque você não tem nada a perder e começa a falar. Foi dito e feito. O casal voltou na terça-feira e pronto. Na hora que saiu de lá, antes das 9 da manhã, se eu não me engano, não lembro, ela mandou uma mensagem para mim avisando: Bia, o visto foi aprovado.
né? Eles disseram que vão ainda dar uma olhada com calma, mas eu falei, fica tranquilo, o seu visto foi aprovado, porque não tinha motivo para negativa de forma alguma, né? A gente também já teve casos, por exemplo, de adolescente, às vezes adolescente, né, que tá querendo ir pra Disney, pai e mãe vai pagar e tudo mais, e vai fazer entrevista. E eles adoram fazer entrevista com adolescente, porque eles não mentem, né? Criança não mente, adolescente, bom, teoricamente não mente, né? Faz uma entrevista com muito mais paz, mais se sentindo à vontade. Então, o oficial gosta muito de perguntar para eles. E às vezes a forma com que eles falam faz com que o visto seja negado, sabe? Eu já tive casos de uma menina que ia fazer uma viagem para Disney, nesses grupos, né, de viagem de tia. Aí era Disney Nova York, se não me engano. Pai era um comerciante e no momento da entrevista perguntou: o que seu pai faz? Meu pai tem uma loja. Não lembro se ela falou uma loja de ração, uma loja de... Sabe? A forma com que ela falou não foi favorável. Então, eu acho... E aí, ela teve o visto negado. E era uma pessoa que tinha, assim, um super perfil para visto aprovado. Então, o que a gente fez? Não, vamos voltar. Vamos voltar e vamos, né? Isso porque a gente já tinha conversado. Só que aí a gente tem que preparar mais a pessoa. E isso acontece. Por quê? A pessoa tá insegura, né? Tá sendo avaliada, ela fica nervosa e às vezes elas perdem as palavras. Ela não consegue falar o que ela quer. Né? A gente tem, por exemplo, aí, cliente que é empresário, dono de um estúdio de beleza, só que corta cabelo e fala, que você é cabeleireiro. Aí, sei lá, eu não sei se é a forma com que fala, né? E, na verdade, a pessoa é o quê? Ela é uma empresária, né? Ela tá ali, ela trabalha, a profissão dela é aquela, mas ela é dona do lugar, ela tem condições. Então, assim, eu acho que tudo vai muito do que você faz, do que você fala, do momento da entrevista. A sua postura, ela vale muitos pontos. Então, fiquem atentos, tá? Na questão da postura. Bom, eu tenho um caso legal também de uma cliente que foi fazer o visto, ela era menor e ela foi com a mãe e no momento da entrevista, acho que o oficial perguntou algumas coisas para a menina, depois perguntou para a mãe e parece que não foi muito legal assim a entrevista, sabe? As respostas não foram assim tão convincentes. E quem ia ser responsável pela viagem, né, pagamento de toda a viagem ia ser a irmã. E a irmã ficou super chateada, né? E procurou a gente, porque tinha feito tudo sozinha e tal. E eu falei, não, claro, vamos conversar. E a gente conversando, né? Eu sugeri algumas coisas no caso dela e tal e tudo. E isso tinha acontecido quando ela me procurou 1 mês antes, mais ou menos 1 mês antes. E aí a gente preparou tudo, conversou tudo, preparou um novo requerimento, eu expliquei para ela, né, como que ia ser a entrevista, eles iam perguntar o que mudou, como que seria, enfim. E que ela tinha que ser ali naquele momento, né, mais objetiva, né, falar que ela que era responsável financeiramente, que ela que ia pagar, que era um presente, né, 15 anos e tudo mais. E ela tinha o visto, a família dela já tinha o visto, e era para a irmã. E aí foi, inclusive ela que foi na entrevista, apesar de ser, né, quem tem que ir são os pais, os responsáveis legais. Ela pôde representar, até porque a mãe estava acamada, ela levou um atestado, né, na época e tal. Enfim, ela saiu de lá falando, Bia, aprovado o visto da minha irmã. Tudo que você falou, assim, foi 100% relevante. Mas realmente é relevante, sabe por quê? Quando a gente dá uma assessoria para um cliente nosso, o que a gente faz? A gente escuta a história dele. A gente sabe, né, sobre a vida dele, o que a gente pode usar a favor, e aí a gente exalta aquilo ali para o momento da entrevista, né? Ele tá tranquilo e tá seguro. E eu te falo que isso, gente, aumenta as chances de aprovação de uma forma extraordinária. Por isso que a gente tem um índice de aprovação de visto americano muito alto. Mas por quê? A gente cuida de cada um do jeito que tem que ser cuidado.
né? A mesma regra não é para todos. Entenderam? Então, às vezes, não adianta falar, eu li isso na internet, fulano falou isso, ciclano falou alguma coisa. Gente, serviu pra ele, ou não serviu pra ele, e pra você vai ser diferente, tá? Então, assim, é muito importante. Mas vamos lá, agora eu vou começar a responder umas questõezinhas aqui que vocês estão perguntando, tá todo mundo querendo resposta, eu vou começar, tá bom? Então, vamos lá. Sabe ao certo quando irá abrir os consulados? Gente, com relação à abertura dos consulados, é o seguinte, a gente tá fazendo agendamento, tá? Para agosto, para setembro, até julho a gente pegou umas vagas. Só que a gente não tem certeza se tudo vai se concretizar. Tudo indica que sim. Vou contar uma coisa para vocês. Eu recebi uma informação de que, não sei se é 14 ou 16 de junho agora, o consulado português já vai reabrir. Entendeu? A Espanha tá com previsão de reabertura de fronteiras para julho. Então, assim, as coisas estão começando a melhorar, né? Então, a gente acredita que sim, agosto, setembro já vai estar tudo funcionando normalmente. Mas hoje ainda não está aberto, tá bom? Bom, vamos lá, vou responder, tá, gente? Mais algumas perguntinhas. Vamos lá. Você só atua com pessoas que moram no Brasil? Não. Quem tá perguntando é o Bibs. Não sei falar direito o seu nome. Mas, bom, a gente atende qualquer lugar. A gente tem um atendimento online, né? Então, a gente atende cliente que tá morando na Europa. A gente atende cliente que tá morando na Austrália e vai buscar o visto lá no consulado americano na Austrália. Então, a gente prepara tudo, sim. Tá bom? Bom, eu tô vendo uma aqui do Daniel. Casal com união estável faz entrevista junto e existe a possibilidade da negativa só de um? Aqui, faz entrevista junto, porque união estável, né? É um casal, mora junto, desde que comprovado, faz tudo junto, sim. Existe a possibilidade da negativa só de um? Existe também. Tá? A gente já teve casos de família fazer e o oficial dá o visto, por exemplo, sei lá, pro marido, né? Para o titular e para um filho, e para a esposa e para outro filho, não. Às vezes, para a mulher, para o marido, e para um filho e para 2 filhos, não. Isso acontece, tá? É claro que é mais raro, até porque se é só um casal e é uma documentação conjunta, né? Renda familiar, a análise vai ser conjunta. Mas pode acontecer, tá, gente? Dependendo da situação, pode acontecer. Vamos lá. É da Samanta essa pergunta. Extrato bancário no dia da entrevista pode ocasionar visto negado? Bom, eu vou falar aqui. Se o extrato bancário... extrato bancário é raro deles pedirem, tá, gente? Mas pode pedir. Mas, bom, você levou um extrato bancário. Se ele tá com um dinheirinho guardado, que comprova ali, né, um valor suficiente para você realizar uma viagem para os Estados Unidos... né, aquela viagem que você está se propondo, é favorável. Por que ele causaria um visto negado? Agora, se é um extrato bancário que está negativo ou que tem uma movimentação muito baixa, ele vai pensar, nossa, aqui, o extrato bancário não comprova que tem dinheiro, como que vai, né, tem recurso suficiente para realizar a viagem? Aí já gera o quê? Uma dúvida no oficial consular. E pode sim ser uma negativa de visto, se for nessas condições. Ó. Carpe diem. Vamos lá. Agente de viagem tem algum benefício em ter visto aprovado? E é aconselhável fazer pedido de toda a família de uma vez? Maridos e filhos? Então, gente, olha só. Primeiro, quem trabalha com turismo, né? É claro que é legal, sim. Eu acho que já é um ponto positivo. Você trabalha com turismo, você quer conhecer os Estados Unidos, faz parte, né, do seu negócio, até para você vender na sua agência de viagens. E se a viagem é uma viagem que está sendo planejada com a família, por que não pedir para a família inteira? Sim, sem problema algum. Não é que é aconselhável, você pode tanto pedir sozinha, se for para um fan tour, alguma coisa assim, mas se a viagem, né, tiver uma intenção de viajar com a família, sim, pede para todo mundo, é bem legal. Bom, gente, essa é da Fabrícia. Gente, é da Fabrícia. Fabrícia, ela é nossa cliente.
Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida para me instruir sobre esses tipos de pergunta. Você literalmente me ajudou a conquistar meu tão sonhado visto na minha primeira entrevista. Ô, Fabrício, obrigada, muito obrigada aí pelo reconhecimento, viu? Realmente, foi assim, um preparo bem, né? Foi bem legal preparar você e seu marido. E eu acho que é isso que a gente faz. A Fabrícia tá aí para contar para vocês. A gente faz uma coisa realmente bem personalizada, bem interessante. No Facebook, que a gente tá online no Facebook. Né? Então, gente, agora eu vou responder umas do Facebook aqui também. Vamos lá. De 319 vistos aprovados, eu tive 3 negados. Cadê? Olá, boa tarde. Vocês têm uma previsibilidade de quando o consulado americano e canadense poderiam estar realizando o processo? Bom, é o que eu já falei, a gente não tem previsão, né, assim, certa, mas eu acredito que em breve. O consulado canadense, ele tá 100% fechado, o VFS também está fechado, né, para receber a documentação, mas acredito que aí, sei lá, agosto, setembro, a gente deve ter novidade. De 319 vistos aprovados, eu tive 3 negados e passei por isso com uma família de muitas posses. 319 em um. Eu não entendi aqui sua pergunta, Tiago. Eles ligam pra tudo, até o perfume. Você tá contando aqui um pouco da sua experiência, né? Outra pergunta. A partir de qual idade não é necessário ir à entrevista? Olha, quem for menor de 14 anos, não tiver 14 anos completos, não precisa comparecer à entrevista. E quem tiver 80 anos completos para cima também não precisa comparecer em entrevista, tá? Bom, você acha que vai ficar mais difícil o visto americano agora? Você tá falando depois da pandemia, pós-pandemia? Não acho. Acho que a situação é a mesma, né? A gente está no mercado aí há mais de 15 anos, a gente também pegou aquela crise de 2008 e tudo mais, e não mudou nada, gente. O que muda é a situação do brasileiro, é o poder de compra do brasileiro, né? Não é questão de negativa. A negativa, ela aumenta porque o brasileiro tem menos posses, tem menos dinheiro, e aí consegue comprovar menos, né, essa estabilidade financeira e recursos para a realização da viagem. Então, é isso que provoca mais negativas. Mas o procedimento de análise, de avaliação é o mesmo, tá? Bom, vamos lá. O Gustavo tá perguntando quanto custa para preencher um DS-160. Então, gente, olha só. A assessoria da Mundial Vistos, ela custa R$250, né? Para quem tem que ir lá fazer uma entrevista e tal. E, inclusive, a gente tá com promoção, tá, gente? Até dia 31 de junho, a gente tá com uma promoção aí por R$199. Quem quiser já contratar Mundial Vistos, pode contratar, porque a gente já está agendando, né? E a gente, é claro que quando chega mais próximo, a gente prepara a pessoa para entrevista, né? Marca aquele horário de bater um papo, ou faz tudo também de forma online. E os despachados que não precisam comparecer é R$275, aí a nossa taxa de assessoria, né? E a taxa consular, eu acho que todo mundo sabe que são $160, não mudou nada, tá bom? Bom, casal quando estável, eu já respondi. Minha filha tem vontade de fazer curso de moda no que vem. Bom, para quem vai fazer qualquer tipo, né, de estudo vocacional, por exemplo, um curso de moda, se ele não é um curso, né, acadêmico, é uma coisa mais vocacional, mais profissional, né, profissionalizante, é um visto de estudante categoria M, tá? É um visto específico, mas é só procurar a gente que a gente te dá toda a orientação. Foi através da Mundial Vistos de BH que consegui realizar meu sonho de passar férias nos Estados Unidos em 2017. Inesquecível. Esse é o Julião Gomes, gente. Olha que bonitinho aí o reconhecimento dele. Parabéns, Julião. Bia, deixa a live salva, por favor. Vou conseguir. Ah, tá. A live vai ficar salva, viu, gente? Na realidade, vai virar um IGTV, né? A gente vai postar aí no IG, tá? No feed. Bom, já houve caso de negativa de visto devido a caso da requerente ser uma mulher trans e já ter informado o antigo nome no formulário, sendo que todos os documentos estavam ok? Ada Pires, olha só. Bom, eu não acredito que este seja um motivo para negar um visto,
né? Mas é aquilo que a gente falou, você vai fazer entrevista e o oficial que vai te entrevistar, ele tem um ponto de vista. E no ponto de vista dele, se ele achar alguma coisa ali referente àquele processo, né, aquele requerimento que não seja, sei lá, favorável, ele pode negar. Mas eu não acredito que seja por esse motivo, né? É o que eu falei, você está sendo analisado por um conjunto de coisas, né? Pelo seu histórico de viagens, pelo seu histórico de educacional, pelo seu histórico profissional, né? Pela sua estabilidade financeira, é muita coisa envolvida, tá bom? Mas se você quiser conversar mais com a gente sobre isso, pode mandar um direct, pode entrar em contato, que vai ser um prazer. Então aqui, ó, o Rodney tá falando, ó, fui para os Estados Unidos ilegalmente, voltei por conta própria e já faz mais de 12 anos que voltei. Tem alguma possibilidade de conseguir o visto? Rodney, tem sim, e aqui a gente tem muitos casos parecidos com o seu, tá? O que não pode é mentir, tá bom? Você não pode mentir. Na realidade, você tem que fazer uma entrevista falando a verdade. Vai te perguntar, já morou? Já. Trabalhou? Já. Ela sabe que foi há 12 anos atrás, o oficial vai saber, sua situação mudou 12 anos depois, tudo na vida de um ser humano muda, né? E se você comprovar, né, seus vínculos fortes, seus laços fortes com o Brasil, provavelmente você vai conseguir o visto sim, tá bom? Histórico de viagens internacionais influencia positivamente? Influencia, gente, influencia muito. Tá? Histórico de viagens internacionais tem uma influência muito bacana, porque isso conta um pouco sobre sua vida. Eu sou um viajante nato, adoro viajar, conheço vários países e também quero conhecer os Estados Unidos. Então, não fiquei em país nenhum, por que eu ficaria nos Estados Unidos, né? Então, sim, isso é um ponto positivo, tá? Você acha que vai ficar mais difícil o visto americano agora? Esse eu já respondi, eu acho que não, viu, gente? O visto, o que pode acontecer é uma exigência a mais, talvez, né, relacionada à vacina, né, do corona, alguma coisa assim, mas com relação à dificuldade, não, acho que não vai mudar. Bom, sei que não tem receita de bolo, mas pela experiência, qual a renda mais ou menos mínima de uma pessoa, de um casal? Ô, Daniel, é aquilo que eu te falei, olha só, vou te contar uma história rapidinho. Eu já tive um cliente que ele trabalhava como motoboy de uma empresa, sabe? De uma companhia grande. E o salário dele, se eu não me engano, naquela época, era tipo um salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo. E quando eu preenchi todo o requerimento dele, eu conversei muito com ele, uma pessoa super simpática e tudo mais, eu fiquei muito preocupada, e eu falei com ele, olha, ele tinha até um dinheirinho guardado na poupança, porque era um sonho dele, ele programou a viagem, né, então ele tinha poupado, eu falei com ele, olha, ok, que você trabalha há 13 anos nessa empresa, isso é ótimo, é um ponto positivo. Eu falei com ele sobre os pontos positivos e negativos, e eu falei, só que seu salário é um salário baixo, né? Pensa que hoje, eu não lembro quanto que estava o dólar na época, o câmbio, mas aí a gente pensou em dólar, olha, em dólar é como se você estivesse ganhando X dólares por mês, o que é muito baixo, né? Para uma pessoa que vai aos Estados Unidos passear, porque lá se ela vê uma oportunidade, onde ela ganha mais, talvez ela queira ficar, né? Porque isso torna com que, como o salário é baixo, o oficial, se ele, no ponto de vista dele, achar que isso é um motivo que ele poderia ficar, ok. E ele foi para entrevista e logo depois que ele saiu da entrevista, ele me ligou, Bia, muito obrigada. Meu visto foi aprovado, fui muito tranquilo, fiz uma entrevista, né, muito seguro. E te falo mais, se eu tivesse tido visto negado, eu ia ficar muito tranquilo também, com tudo que você me falou e me esclareceu, porque eu estava muito bem preparado, sabe? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque aqui a gente não tá aqui para roubar sonho de ninguém, né? Mas a gente também não tá aqui para criar falsas expectativas para ninguém. Então a gente conversa com a pessoa para ela estar bem preparada, né? Para ela ficar feliz com qual seja, vamos falar, o resultado. É lógico que o visto negado é a gente chatear, triste, mas aqui, é desse momento, amanhã pode ser diferente, aí você procura a gente que a gente vai te ajudar de novo. Só não pode desistir, viu, gente? Se é um sonho, nunca desista dele. Bom, um casal de idosos pediram renovação de visto em BH e devolveram os passaportes e solicitaram entrevista. Será por quê?
Bom, Sheila, você tem um visto de 10 anos, tá? Durante esses 10 anos que você utilizou seu visto, né? O que você fez? Alguma vez você ultrapassou o tempo? Não, a gente não sabe, né? Pode ter alguma relação com esse período, né? Que a pessoa utilizou o visto, fez alguma coisa diferente ou, né? Não seguiu à risca ali o que o visto dava o direito. Ou pode ser porque eles querem, né? Eu vou contar para vocês que antes dessa pandemia, né, um tempinho atrás, querendo ou não, 3% de todos os casos, né, de idosos e crianças que não tinham visto negado, 3% obrigatoriamente tinham que comparecer, porque era uma coisa meio sistêmica. O próprio sistema escolhia, né? Então, às vezes, a pessoa não tinha motivo nenhum, mas chamava. O consulado chamava para uma entrevista. Chegava lá, a pessoa levava as coisas, às vezes era 1, 2 perguntas, esclareceu, acabou, vinha com visto aprovado. Entendeu? Então, assim, não tem como falar exatamente. Ó, a Ticiana. Olá, tentei 2 vezes em 2018, foi negado. Existe alguma chance de aprovação do meu visto e da minha filha? Trabalho de carteira assinada há 2 anos e venho guardando dinheiro. Olha, Ticiana, é claro que aqui todo mundo tem chance de aprovação de visto e de negação de visto. A gente só tem que sentar, conversar com você, né? Você falou aí que tem 2 anos que trabalha no mesmo lugar. Hoje você tem uma filha, né? É claro, eu acredito que tem que sentar, avaliar, conversar com o consultor direitinho para ele te preparar, sabe? E se ele te preparar, talvez essa preparação te deixe muito mais à vontade para fazer entrevista e aí você tem aí, sim, um resultado positivo, tá? No requerimento do seu visto, tá bom? Vamos lá, vou responder mais uma aqui. Carpe diem. Assessoria é um valor por pessoa, certo? Se tratando de família, tem algum outro valor? Olha, a assessoria, ela é um valor sim por pessoa. Agora, é claro que se tratando de família, de grupo, né, tem que bater um papo com o consultor, entrar em contato com a gente, que sim, a gente consegue negociar, a gente consegue chegar a um acordo. Até porque nosso papel é realmente servir. A gente importa muito, a gente se importa muito com nossos clientes. A gente quer muito que eles tenham o visto aprovado, a gente quer muito que eles realizem os sonhos deles, a gente quer muito que eles tenha uma palavra de agradecimento pra gente, de reconhecimento, de fazer parte dessa história, né? De histórias legais, de história de realização de sonhos. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Bom, Carvalho, o dia. Vamos lá. Tenho 3 irmãos, todos adultos e casados. Todos nós possuímos vistos. Meus pais pretendem fazer uma viagem conosco. É interessante levar o passaporte de todos os filhos com os vistos concedidos? Sim, claro, né? É uma viagem em família, os filhos têm o visto, o pai e a mãe vão requerer o visto, sim. Inclusive, a gente informa no requerimento que a viagem é em família, todo mundo que vai viajar, e leva uma cópia do visto de cada um, provando que todo mundo já tem, que só falta dos pais, tá? Isso ajuda, sim. Bom, Marcelo, fui negado em dezembro de 2019. Sou estudante, faço estágio, não possuo registro de carteira. Acho que isso influencia? Bom, olha, Marcelo, se você é estudante já é um vínculo, né? Mesmo que você faça estágio, que não é carteira assinada, também é outro vínculo. A gente tem que avaliar a sua história direitinho, né? Você teve visto negado por quê? Como que foi sua entrevista? O que eles te perguntaram? O que você acha que pode ter causado essa negativa? Então, a gente primeiro precisa bater um papo. Mas aqui vale a pena pedir de novo, sim, né? Não pode desistir e insistir, que aí a gente consegue, né? E aí você vai realizar seu sonho. Bom, responda minha pergunta, por favor, Rodney Viana. Rodney, qual que é a sua pergunta? Ó, vou responder da Lilica. Em média, quanto tem que ter em conta para comprovar renda? Olha, gente, eu acho assim, esses documentos que a gente está falando, né, extrato bancário, imposto de renda, tudo isso, são documentos de suporte. Então, muitas vezes, o oficial consular, ele nem vai pedir para ver, tá? Mas
O ideal é que você tenha ali na conta, né, uma poupança, alguma coisa, com o quê? Com um dinheiro que comprova, né, o suficiente para pagar a viagem que você se propõe a fazer. Por exemplo, tá indo eu, meu marido e meus filhos. Eu tô indo pedir um visto para essa viagem em outubro. E aí eu tenho poupado um dinheiro. Tira o extrato bancário da poupança. Quanto que fica essa viagem? 28 mil reais? 45 mil reais? Isso, né? Não quer dizer que ele vai pedir para ver, mas se pedir, tem lá um dinheiro, né? É porque tudo que a gente fala tem que estar coerente à documentação física, caso o oficial queira ver, tá bom? Vamos lá. Bárbara De Luca. Quem nunca viajou? Primeiro passaporte, é difícil conseguir? Bárbara, não é difícil conseguir, né? Desde que que você tenha um perfil, que você se prepare para a entrevista, que você programe a sua viagem, que você tenha aí uma programação, uma pretensão, tudo certinho, né? É totalmente possível. É claro que existe o risco, sim, né, de negativa para todo mundo, mas se você tá bem preparada, bem assessorada, suas chances são enormes, tá? Fértigil, já tive o visto negado. A menina da agência preencheu um monte de coisas erradas. Colocou que meu filho de 13 anos trabalha e que não tenho residência fixa. Foi um absurdo. O cônsul falou. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Olha, DS... Peraí, vamos ver a pergunta então. Que era... Cadê? Falou que era para eu preencher certo e tentar novamente. Será que agora eu consigo? Agora eu entendi aqui direitinho sua pergunta. Claro, olha só, o DS 160, gente, é o requerimento. É o requerimento do visto, é o pedido. Se o pedido está errado, já começou errado, né? Então, assim, é muito importante que o preenchimento do DS seja correto, completo, né? De acordo com as regras. E que tenha as informações corretas, verdadeiras, tá bom? Minha esposa tirou o visto dela quando ela era menor de idade. Quando ela for fazer a renovação, ela precisa passar por uma nova entrevista? Sim, se ela era menor de 14 anos, ela não retirou a biometria para tirar o visto, né, a primeira vez e tal. Então, assim, a renovação dela... ela não está isenta da entrevista, não. Ela vai ter que passar por uma entrevista. Mas é muito provável que ela renove o visto se ela não tiver feito nada que, né, que desabone o uso dele, tempo de permanência nos Estados Unidos, enfim. Porque se ela teve um histórico bom de passear, voltar, não há motivo de negativa, né? Com um histórico desses. Vamos lá. Felipe. Tive o visto negado em 2013 e 2019, mas foi individual. Deveria tentar com minha família, esposa e filha? Ai, Felipe, né, o motivo da sua viagem era o quê? Era fazer turismo sozinho, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ouvir sua situação, tem que me contar o que aconteceu, né? E aí a gente chegar a uma conclusão. Mas se o objetivo é uma viagem em família, sim, é ideal que tire com a família toda, né? Até porque hoje viagens internacionais, elas são muito acessíveis. Né? Hoje a gente compra viagem internacional, parcela de 10 vezes, programa. Então, assim, é só a gente avaliar e fazer tudo certinho. Tenho residência fixa, que é a herança do meu pai que faleceu, e tenho um carro no meu nome. Ô, gente, olha só. Com relação a bens, essas coisas, isso é claro que ajuda, né? Mas não tem como eu responder que é suficiente ou não, tá? É claro que se você tem ali uma declaração de imposto de renda, onde comprova uma estabilidade financeira no seu país, isso é ótimo. Isso é um laço forte com o país, né? Com o Brasil. Ou seja, você não tem motivos relacionados a conseguir um emprego, um subemprego nos Estados Unidos e permanecer lá irregularmente. Então, assim, acho sim que isso tenho certeza que isso é um ponto positivo. Agora, eu não posso te responder, isso é suficiente, porque não é só isso que é avaliado. Como eu falei, são avaliados vários pontos, né? São vários pontos. Tá bom? O Vitor agora. Boa tarde. Tive o visto negado para a Austrália no início desse ano. Porém, logo em seguida veio a pandemia e não tentei novamente. Vocês acham que devo pedir o visto por agora ou esperar? Ô, Vitor, na realidade, o visto da Austrália a gente não tá conseguindo nem pedir agora não, né? Tá tudo paradinho. Mas, o visto para a Austrália é uma coisa super interessante, porque a negativa deles
é muito clara. Eles falam tintim por tintim o motivo da negativa. Então, se a gente consegue, né, em contrapartida, vamos falar assim, desafirmar tudo aquilo que tá ali, ótimo, deve tentar de novo, sim, tá? Com certeza deve tentar de novo. A gente conversa com isso depois, entre em contato com a gente através do WhatsApp, tá bom? Do Facebook, bom, agora eu vou responder da Pamela Ferraz, que está no Facebook e nos acompanhando. Boa tarde, sou formada em dramaturgia e atualmente faço especialização de cinema em uma produtora particular. Estudo em método... O que é isso? Estudo um método americano de cinema. Gostaria de ir em 2021 fazer esse curso lá fora. Eu conseguiria o visto e um curso rápido de cinema? Bom, olha só, Pamela, com relação ao curso, eu até já falei, isso aqui é um curso vocacional, né? Ele é um curso... você vai precisar de um visto de estudos específico. Normalmente esse visto é um visto de estudos categoria M, tá? Você tem que entrar em contato primeiro com a instituição, fazer a matrícula, ter ali seu seu I-20, e depois com o I-20 você procurar a gente. Claro, sim, eu acho que você tem total condições de ter um visto, sim, principalmente por um motivo específico como esse. Bom, Tati, está com viagem agendada e paga e ajuda na aquisição... bom, está com viagem agendada e paga ajuda na aquisição do visto? Gente, olha só, ter a viagem comprada e paga não ajuda, não muda a análise do oficial consular, não. O que acontece é, quando você tem tudo comprado e pago, você corre um risco, porque se o visto não for aprovado, você pode ter um grande prejuízo e o consulado não se responsabiliza por isso. Então, o que acontece? Ideal a gente ter uma programação da viagem, né? Quero viajar a data tal, quero ir pra cidade tal, pretendo ficar X dias. Se você já sabe até o hotel que você quer ficar, ok, você coloca, pretendo ficar no hotel tal, no endereço tal. Mas se isso você nem sabe, a gente sempre coloca um hotel a definir, que é um hotel que será definido o quê? Após a aprovação do visto. Porque não adianta a gente comprar tudo e pagar tudo antes de ter autorização de entrada, você concorda comigo? Né? Então, primeiro a gente precisa da autorização de entrada nos Estados Unidos para depois a gente comprar toda a viagem. Visto americano negado influencia negativamente para o visto canadense de turista? Olha, gente, são países distintos, claro, né? Os Estados Unidos, Canadá, a gente tem muitos casos em que a pessoa tem um visto canadense aprovado e um americano negado e um canadense aprovado. É claro que, dependendo do motivo da negativa, dependendo do histórico do histórico da pessoa, pode haver uma influência? Pode. Né? Mas assim, são países distintos, inclusive a modalidade de pedir o visto é completamente distinta, né? Estados Unidos tem entrevista, visto canadense não tem entrevista, é uma análise documental, né? Então é totalmente diferente, tá bom? Vocês trabalham com aquisição de cidadania europeia? Oi, Bárbara, tudo bem? Olha, a gente trabalha sim. Inclusive, eu sou desse departamento e eu já adianto que tem alguns países que a gente não está aplicando no momento, devido à morosidade, algumas especialidades, mas a gente aplica sim, tá bom? Pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, mandar um e-mail e a gente conversa mais sobre isso. Qual o procedimento para ainda conseguir a promoção que vocês estão oferecendo? Até quando posso ter direito e qual a documentação necessária? Bom, com relação à promoção da assessoria por R$199, como que funciona? Ela tá disponível ainda, né? A gente até tá publicando aí nas nossas redes sociais até dia 30 de junho. E mesmo que você contrate ela agora, até 30 de junho, você pode utilizá-la até dezembro. Ou seja, você pode fazer a sua assessoria com a gente até dezembro de 2020. Ou seja, ela vai valer por 6 meses, né? Ela vai valer julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? São duas sobre o consulado canadense. Visto para o Canadá também está fechado temporariamente? Tá fechado, viu, gente? Visto americano negado, influencia negativamente no visto. Eu já respondi essa do Felipe. Agora eu vou responder aqui
Oi, entrei agora. Tenho um sonho de levar minha filha à Disney. É muito difícil? Fran, não é que é difícil, né? Eu acho que você tem que estar preparada, né? Tem que haver uma preparação, uma conversa e tudo mais. Uma assessoria mesmo, pra você ir bem preparada. E vale a pena. Tá vendo? Ui, gente, desculpa aí. Falha nossa aqui, deu uma reconexão. Mas então, o Bruno tem que entrar de novo. O que acontece? Ô, gente, aconteceu alguma coisinha aqui, tô tentando resolver. Fecha e entra. Ixi. Você tem que clicar em live. Não é aqui mesmo. Tô sem internet, eu acho. Ei, gente, quem tá aí ao vivo, a gente tá no Facebook também, né? A gente teve um probleminha técnico aqui no Instagram, mas eu tô entrando de novo. Tô entrando de novo aqui, caiu. Oi, gente. Ei, probleminha técnico. Tá avisando. Oi, gente, desculpa. Quem tá entrando aí de novo. A gente teve um probleminha técnico aqui, deu uma falha, não entendi por quê. Mas eu tô aqui de volta, viu? Vamos lá. Eu tava respondendo, até me perdi um pouco, porque desconectou sozinho. Engraçado que desconectou só o Instagram e o Face continuou ao vivo, né? Mas a gente tá aí, vamos lá, gente. Então, você acha que agora será mais fácil, mas de ver se conseguiu o visto? Eu já falei isso pra vocês. Eu acho que não vai mudar nada, né? O que vai mudar talvez seja uma exigência ou outra relacionada muito mais à questão de vacina, uma coisa assim. Simone. Bia, tentei meu visto em 2016 e foi negado por 2 vezes no mesmo ano. Gostaria de tentar pedir outra vez. Tudo bem, Simone? Então, vale a pena, né? A gente tem que conversar, entender qual que foi a sua situação realmente. E aí, quem sabe, né? A gente se prepara. Eu acho que tudo que é programado e preparado, existem muito mais chances de aprovação, né? Do que uma coisa instantânea, né? Sem muito preparo, tá bom? Bom, vamos lá, a Vina. Pelo fato da minha esposa ter que passar por uma nova entrevista, quando ela for renovar o visto, ela precisa comprovar vínculo no país? Sim. Quando ela for fazer uma entrevista, primeiro que no requerimento, né, do visto a gente vai preencher tudo. A gente no requerimento já tem uma série de informações. E quando ela for fazer a entrevista, o oficial consular vai perguntar algumas coisas pertinentes que ele achar, né, que ele precisa saber. Mas é claro que, sim, se ela estiver trabalhando, estudando, enfim, né, tendo aí laços, conseguindo comprovar laços fortes com o Brasil, sim, né, isso vai ser muito favorável para ela, para renovação do visto dela sem problema algum. Aline, quero viajar com a minha irmã para os Estados Unidos e não tenho visto, nem minha irmã, mas ela viajou para a Europa no passado. Se eu marcar a entrevista com ela, me ajuda a conseguir, sou cabeleireira e tenho MEI e tal. Bom, pelo que eu vi, você é empresária, né? Se você quiser fazer com sua irmã uma entrevista junto, pode, irmã pode, tá? Porque é a mesma família. Mas é aquilo também, eu até já falei que o resultado de um pode ser diferente do outro, mesmo que sejam irmãs. Mas é legal, porque se vocês vão fazer uma viagem juntas, né? A pretensão é viajarem juntas, é legal sim aplicarem juntas, tá bom? Bom. Caramba, você leu a minha pergunta bem na hora que eu fui elogiar. Ô, Pamela! Ser estudante. Ser estudante de graduação é vínculo forte para o visto de turismo? Ô, Daniel, é sim. É sim. Quando a gente está estudando, é claro que muitas vezes eles perguntam, quando que você vai formar? Até quando? Né? Para saber se a pessoa ainda tem muito estudo pela frente, não tem, ou tá acabando, tá próximo de formar. Mas é um vínculo, e é um vínculo forte.
Sem imposto de renda. Sem IR, é possível conseguir o visto? Ô, gente, sobre a documentação, né, o imposto de renda, ele é um documento de suporte também, ele não é um documento obrigatório. A gente tem muito cliente que vai para uma entrevista sem imposto de renda porque não declara. Tá? É claro que o imposto de renda ele é um documento mais completo para quem declara, porque lá nele tem o ônus, os bônus, seus móveis, né? Seus bens móveis, imóveis, enfim, né? É um documento que fala muito sobre sua vida, mas não é porque você não declara que seu visto vai ser negado, não, tá? Porque tem outras formas, né, de comprovar laços fortes. Comprar passagem antes de ter o visto aprovado, acho um grande risco. Bom, o Julião tá falando que comprar passagem antes de ter o visto aprovado para os Estados Unidos é um grande risco. Realmente, é um risco, né? Comprar passagem antes de ter autorização de entrar é arriscado. Bom. Se eu fizer a entrevista com meu namorado, vai ficar mais fácil? Ele tem imposto de renda e tem muito vínculo. Bom, a entrevista com seu namorado, né? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: quando você faz entrevista acompanhada, ou é da sua família, né? A pessoa é da sua família, ou é seu cônjuge, esposo, né? Mora junto, porque isso eles vão perguntar lá. Se, né, vocês se encaixam nisso, é legal, pode fazer junto com ele, sim. Até porque quando a gente vive junto com uma pessoa, o que é avaliado normalmente é o quê? É o conjunto, né? Vamos falar, a renda familiar, o que vocês têm, o que vocês fazem, né? Aí é uma análise um pouco mais conjunta, tá bom? Eu, infelizmente, não tive sorte. Sou estudante e sou estagiária em 2 empresas. Mesmo assim, não consegui. O que acha que possa ter dado errado? Bom, o que eu acho que pode ter dado errado nesse caso? Eu não consigo muito falar sobre isso, porque eu preciso conversar com você, te ouvir. Como que foi sua entrevista? Você precisa me contar, eu preciso entender. Porque aí sim a gente consegue fazer uma avaliação mais criteriosa. Tá? Mas pode ser uma série de coisas, até mesmo às vezes a ansiedade, sua postura pode não ter sido favorável, entendeu? O Rodney, você tá animado, Rodney? Então procura a gente, manda um WhatsApp aí para o Mundial, marca um horário. Vamos lá, o Vitor. Meus avós já estão com 70 anos, o meu tio vai casar na Austrália em novembro, fica mais fácil eles conseguirem o visto? Olha, Vitor, legal, porque um casamento para os seus avós, né, irem pessoalmente, é um grande motivo, né, uma grande celebração. Eles vão comprovar que é uma visita, né, para um casamento, aí isso faz parte do processo, né, de requerimento do visto para a Austrália, tá bom? É um motivo, né, legal para viagem. Já posso dar entrada no visto até junho? Tem algum e-mail ou posso me informar por aqui mesmo? Bom, Ita Alvarino. Manda um WhatsApp pra gente. O WhatsApp é o 993890607, tá? DDD 31. E pode entrar em contato com a gente já tá preparando, a gente tá trabalhando normalmente, preparando todos os processos, mesmo que não tenha entrevista, tá? A gente não consiga marcar entrevista para junho, mas em alguns consulados a gente ainda consegue final de julho, agosto, setembro pra frente, tem a agenda aberta, tá bom? Qual o WhatsApp da Mundial Vistos? Eu vou repetir aqui o WhatsApp da Mundial. Na realidade, eu vou pedir alguém para digitar aí para mim. Amanhã ligo na agência para agendar com vocês. Ai, Rodney, liga mesmo. Olha na internet aí, gente. Nosso portal é www.mundialvistos.com.br. O nosso WhatsApp, eu tô falando da loja de BH, mas cada loja tem um WhatsApp específico. É bom vocês entrarem no nosso portal da Mundial Vistos e lá tem um íconezinho do WhatsApp. Você clica nele, você vai ter o WhatsApp de todas as unidades. Somos 12 unidades no Brasil. Então, você pode escolher aí a mais próxima de você, né? E fazer a aplicação, conversar com o consultor mais próximo de você, tá bom? Quem tem MEI mais de 1 ano ajuda na aprovação? Sim, Thay. Selling Thay, né? Sim, MEI você é empresária.
né? Você é uma microempresária, uma empreendedora individual, né? É isso sim. E, claro, é um vínculo. A Mundial Vistos do Quinta Avenida em BH já está funcionando? Por enquanto não, Ivana. Na realidade a gente está trabalhando todo mundo em home office porque shoppings e galerias não podem abrir. Então a gente está impedido de abrir as portas para os nossos clientes por enquanto, porque é dentro do shopping, né? E a matriz, que também é na Rua Lagoas, fica dentro de uma galeria. Então a gente não está abrindo as duas lojas por enquanto não, tá bom? Já tem agenda aberta para o Rio? Sim, tem agenda aberta para o Rio, tá, gente? A agenda do Rio tá aberta para setembro. Inclusive, a gente já tem ônibus, transporte saindo de BH para setembro cheio. A gente vai ter que sair com 2 transportes em setembro. Quem quiser mais informação é só chamar no WhatsApp. Mesmo com o visto, posso ser barrado ao chegar nos Estados Unidos? Ô, Marcelo, essa pergunta é super legal, sabia? Uma pergunta muito interessante. Sim. O visto americano, ele não é garantia de entrada nos Estados Unidos. Às vezes, a gente já teve caso do seguinte, a pessoa foi na hora de fazer a entrevista aqui em Belo Horizonte, fez a entrevista, conseguiu o visto. Chegou na entrada, na imigração, não, e a pessoa, esse caso até específico, eu vou contar um pouquinho para vocês, porque com certeza muita gente vai pensar sobre isso. Essa pessoa tinha uma filha que morava nos Estados Unidos há algum tempo, estava ilegal nos Estados Unidos, irregularmente, né? Morando irregularmente. E aí, na aplicação do visto, ela não falou, né? Não informou que tinha e tal, fez uma entrevista rápida, conseguiu o visto e tudo mais. Programou a viagem, chegou lá. O oficial de imigração, no momento de entrar, perguntou para ela onde que ela ia ficar. Aí ela respondeu, perguntou quem era fulano de tal, era o nome da filha. Aí ela respondeu que não conhecia. E aí foi o problema. Você não conhece? Aí perguntou de novo, respondeu de novo. Perguntou de novo, continuou mentindo. Foi pra salinha, acabou assumindo que estava mentindo e foi inadmitida no país, teve que voltar pro Brasil no próximo voo. Entendeu? Então assim, gente, tem que tomar muito cuidado. Bia, fiz a pergunta sobre visto para tratamento médico, avaliação de uma criança com autismo no Centro de Excelência em Autismo em Miami. Existe visto para isso? Sim. Existe visto específico para tratamento médico, tá? E o visto para tratamento médico pode ser o B1, B2. E só que se você vai fazer uma avaliação, né, dessa criança, o ideal é que você leve um pedido dessa avaliação de algum médico brasileiro, alguma coisa. E é legal, é só eu te dar umas dicas de alguns documentos específicos para essa situação. Pode entrar em contato com a gente. Então, sobre ir à Disney com a família é difícil? Qual seria o primeiro passo? Acabou a live bem na hora. Ai, Fran, eu esqueci que eu tava respondendo. Bom, com relação a ir pra Disney com a família, é difícil? Não, né? A gente sabe que hoje em dia tá tudo muito acessível com relação a adquirir uma viagem e tal. A questão do visto, a gente tem que sentar, bater um papo para você estar bem preparado para a situação, né? Para avaliação ali no momento da entrevista. Aí sim, a gente vai sentir melhor aí a questão das suas chances, né? Se são bem positivas ou se existe mais risco. Mas é claro que toda assessoria, ela aumenta muito as chances de obtenção do visto. Afinal de contas, nosso papel é o quê? É diminuir suas chances de negativa, né? Então, a gente se prepara muito bem, tá bom? A duração dos vistos estão de quando a quando? Normalmente, um visto americano, ele tem validade de 10 anos, mas é de até 10 anos. A gente pode ter casos com validade menor, tá bom? Ou então com algum tipo de observação, isso pode acontecer, tá bom? Cadê? Eu tenho 32 anos e meu filho 14, só quero ir pra Disney. Você acha que eles pensam que mãe solteira com filho quer ir pra ficar? Não, de forma alguma, não. Eu respondo que você tem 32 anos, seu filho tem 14 anos, é uma idade ótima de ir pra Disney, né? E você também, por ser jovem, vai adorar a viagem, vai curtir a viagem. O que você tem que se preocupar é em comprovar os laços fortes com o Brasil, ou seja, motivos que te fazem voltar. Se você conseguir comprovar, grandes chances de obter o visto.
Eu pretendo ir à Noruega para o meu mestrado. Vocês tratam de visto? Qual seria o processo? Tudo bem? Celso, né? A gente trata de vistos também para a Europa, tá? Principalmente vistos para estudos, né? Porque a Europa ainda não exige um visto de entrada para o motivo turismo. Então, pode mandar um WhatsApp pra gente, entrar em contato com o Mundial que a gente te dá aí um auxílio. Já tem previsão de abertura do consulado americano, eu falei sobre isso, a gente está agendando, né, para final de julho, agosto, setembro, então eu acho que isso já é uma previsão. Pode mudar? Pode. Pode ser cancelado a pedido do consulado? Também pode, mas se a agenda está aberta, acredito que existe grandes chances, né, do consulado reabrir nesse período. Nas vezes que tentei, estava em uma união estável e empregada. Hoje estou solteira e trabalho como corretora autônoma e não declaro imposto. Posso tentar mesmo assim? Pode tentar. Gente, tentativa de visto. Qualquer um pode tentar, tá? É sério, qualquer um pode tentar. Você tem que estar bem, tranquilo, né? E bem preparado. Porque não quer dizer... Eu sou autônoma, um dentista é autônomo, né? Não quer dizer que você não ter uma carteira assinada, isso vai negar o visto de forma alguma, tá? Boa noite, tenho 33 anos, meu marido é político, político. Na época era conselheira tutelar, tentei com meu marido e filho 2 vezes e foi negado, quero tentar de novo, tem 1 ano. Olha, Karina, a gente tem que conversar, né, para entender seu caso direitinho, mas assim, é aquilo que eu falei, se a gente comprova nossos vínculos fortes com o Brasil, as chances de conseguir o visto são chances grandes, né? Porque é o que eles querem ter certeza de que você vai realizar sua viagem, vai passear, vai brincar, vai gastar e que vai retornar ao Brasil após essa proposta, tá bom? Bom, eu acho que a gente já tá aqui há mais de 1 hora conversando, batendo papo, então eu quero agradecer primeiramente, né, gente, a presença aí de todos vocês que participaram até o fim, muito obrigada. E mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, né, podem aí, ó, no nosso portal, no www.mundialvistos.com.br, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, ao meu e-mail, a tudo, e de todos os consultores da empresa, tá? Que são todos totalmente qualificados, bem preparados para atender vocês e para dar toda orientação, assim como eu tô falando aqui hoje, né? A gente tá batendo um papo. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, né? Isso foi para vocês. Semana que vem a gente vai ter mais uma live, né? A gente vai ter essa rotina agora de pelo menos uma live por semana. E com um assunto super legal, muito interessante. Acompanha aí a gente nas redes sociais, né? Curte. Se quiser, quem quiser pode mandar direct que a gente responde tudo, né? A gente vai tentar esclarecer tudo que a gente puder. E fiquem atentos que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser muito útil para todo mundo que gosta de passear, de viajar, não só por visto para os Estados Unidos, né? Mas que tem um sonho aí de conhecer o mundo, passear por tudo, pela Europa e por Oceania, Ásia. A gente ainda tem muito assunto pela frente, tá bom? Obrigada, boa tarde para vocês e ainda tem aí um ótimo final de domingo para vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Obrigada. Desliga.